Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar de um assunto um pouco complexo. Vamos olhar aqui essas duas moléculas, o butano e o metilpropano. A gente pode ver que tem a mesma fórmula molecular, certo? Tem 4 carbonos e 10 hidrogênios em cada um deles. Mas as moléculas são completamente diferentes. Por exemplo, no metilpropano, a gente tem um carbono terciário, enquanto isso não existe no butano. Isso é o que nós chamamos de isomeria. É quando a gente tem os mesmos átomos, a mesma fórmula química, mas diferentes ligações ou diferente conformação espacial, gerando duas ou mais moléculas diferentes entre si. Nesse nosso exemplo, nós temos ligações diferentes entre os carbonos. Por isso nós chamamos de isômero estrutural ou plano. E essa isomeria estrutural pode ser dividida em diversos subtipos, que na verdade são nomes bem intuitivos. No caso do butano e do metilpropano, é uma isomeria de cadeia, já que um tem cadeia simples e outro tem uma cadeia ramificada. Nós também temos isômeros de posição, por exemplo, o 1-propanol e o 2-propanol, que muda a posição do OH na molécula. Também temos isomerias de função, como o etanol e o éter metílico. Aqui na isomeria de função a gente tem que fazer um pequeno parênteses. Se esses isômeros de função tiverem uma forma de equilíbrio entre si, que eles vão se transformando de um para o outro, aí nós teremos a tautomeria, os tautômeros. Isso acontece principalmente no equilíbrio entre aldeído e enóis ou cetona e enóis. E por fim nós temos os isômeros de compensação, ou metameria, em que você tem a mesma função, a mesma cadeia, mas o que muda é a posição do heteroátomo. Por exemplo, a gente tem o metoxipropano e o etoxietano. Muda só o lugarzinho do oxigênio ali dentro. Mas na verdade, assim, o que você precisa saber é diferenciar a isomeria estrutural ou plana do outro tipo de isomeria. Porque esses nomes do tipo de isomeria plana são nomes bem intuitivos, exceto tautomeria e metameria, né? Mas isso é tranquilidade. Agora, Leozinho, qual é a outra isomeria? Vamos dar uma olhadinha nesses compostos aqui. Olhando para o but-2-eno, a gente tem essas duas estruturas, certo? São compostos estruturalmente iguais. As suas ligações são as mesmas. O que muda é a posição das coisas no espaço. E agora você deve estar se perguntando assim, mas você disse que as moléculas ficam girando ali tranquilidade. Ficam, exceto quando você tem uma ligação dupla, porque a ligação dupla trava as coisas. Ou seja, se o CH3 de um lado da molécula está para cima e do outro está para baixo, esse CH3 não vai vir para baixo de repente, porque a ligação dupla não rotaciona desse jeito. Esses isômeros em que tudo é igual, exceto a posição espacial deles, é o que a gente chama de estereoisômeros. Olhando para esses but-2-enos, a gente vê que em um deles os CH3 estão do mesmo lado da molécula, certo? Enquanto no outro eles estão em lados opostos. O que está do mesmo lado é a conformação cis. Já os que estão de lados opostos da molécula são trans. E esses isômeros cis e trans é o que a gente chama de isomeria geométrica. Agora, e esse outro queridão aqui, o ácido lático, que a gente mostrou ali na frente? Fica, não tem cis e trans, tem ligação dupla, tá normal aí. Aí que você se engana. Nesse caso específico, a diferença é que você não consegue sobrepor esse composto um no outro. Porque na verdade eles são como se fosse a imagem refletida um do outro. E eles são chamados de isômeros óticos ou enantiômeros. Enante vem do grego, que é oposto. Ou seja, são a imagem oposta um do outro. Mas para que essa isomeria, dividir essas coisas são tão parecidinhas assim, é importante? É importante principalmente quando a gente fala de sistemas biológicos. A gente, por exemplo, tem muitos fármacos que eles só agem em uma conformação, porque é aquela conformação que encaixa na nossa enzima. Seja, por exemplo, a forma cis sendo ativa e a trans não sendo ativa, ou tendo efeitos indesejados, ou até o enantiômero S, por exemplo, tem ação, mas o enantiômero R não tem ação. Um grande exemplo disso são os antidepressivos, escitalopram e citalopram. O citalopram é uma mistura racêmica, ou seja, ele possui os dois enantiômeros possíveis. Já o escitalopram, que também é conhecido como Lexapro, ele possui apenas o enantiômero ativo, que é o enantiômero S. Por isso você consegue usar metade da dose do Lexapro em comparação com a dose que você tem que tomar de citalopram, porque no citalopram vem tudo ali dentro. Agora, a perguntinha que eu deixo para vocês é a seguinte: como calcular o número de enantiômeros que uma molécula pode ter? É isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês, tenha deixado esse assunto um pouquinho mais interessante. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.